Eu fiz uma pesquisa e essa pesquisa eu fui puxando fio. Aí, assim, o ponto de virada foi a YMCA, porque eu falei, pô, academia cristã. Eu falei, pô, mas peraí, a YMCA faz desde 1844, não é novo. Aí quando eu fui ver a história da YMCA dizendo que surgiu em decorrência da Revolução Industrial, eu falei, opa, que estava acontecendo isso, eu falei, peraí, mas o que eles estão descrevendo tá acontecendo agora também. É verdade. E a gente tá passando por uma revolução industrial que é a IA, é a quarta revolução Sim, industrial. sim. Todo mundo carente, as pessoas se sentem sozinhas. E quando a gente fala de experiência de varejo, Edmur, não é botar uma loja instagramável. Veja bem, não é botar café com sabor de vanilla top não sei das quantas na sua loja, na sua barbearia. É simplesmente você ter um bom ambiente que as pessoas possam se sentir bem acolhidas e bem tratadas. Olha que revolução, meu Deus. Eu chamo de pit stop da vida. Eu, Vitor Lopes, estou aqui com o Edmur Sayane para falar de negócios, cultura e tecnologia, sempre com um pouquinho de ironia. Hoje vamos falar de fé nos negócios. Será que isso é novidade? E por que a gente tem visto isso aparecendo cada vez mais? Edmur, é um assunto polêmico hoje, não tanto. Eu vou fazer de um jeito aqui contigo para a gente não entrar tanto em, em divididas. Antes da gente passar desse assunto que tem muitas possibilidades de conversa, vou fazer um ping-pong rápido aqui de algumas notícias interessantes, algumas até que a gente já abordou aqui ao longo do podcast. Mas eu vou falar uma coisa aqui que me vem à cabeça, que fé nos negócios, cara, é o que o varejista mais tem que ter, né, cara. Fé no negócio não é novidade não, pelo amor de Deus. Exatamente. Tá, Esse é um dos pontos que a gente tá bom. pensa em trazer também. É fundamental você ter colocado isso. Agora, falando de fé, vamos falar de confusão. Ou melhor, fusão. Coluna do Lauro Jardim de hoje, 12 de maio de 2026, dia que a gente grava aqui o nosso episódio, diz que é fim de linha para Asas com 2 e's, o maior grupo de moda da América Latina. Abre aspas aqui. Azedou de vez a relação entre Roberto Jatahy e Alexandre Birman, os dois sócios principais do grupo Asas, o maior de moda da América Latina. Jatahy acaba de ingressar com uma ação cautelar conduzida pelo Salomão Advogados para impedir a desintegração da reserva da unidade de negócios sob seu comando. O objetivo da medida, segundo a ação, é evitar a perda de 116 milhões de EBITDA oriundo das sinergias da integração da marca. Reserva, pelo visto é a joia da coroa, dá um cabo de guerra para ver quem fica cuidando da reserva. Obviamente não é a joia da coroa, porque você tem Animalia, você tem Farm, você tem Arezzo, também é uma marca forte. É só mais uma evidência de tantas outras de que fusão é confusão. Eu falo isso desde que eu nasci. Falando sério, e essa aí, cara, era a maior bola cantada de que os 2, o Roberto e o cara da Arezzo, eu tinha certeza absoluta que em algum momento isso aí ia pipocar. Pipocou primeiro com o Rony, né, era muita gente com ego alto, sabe, muita gente com ego. O Roberto Jatahy até que é um cara mais contido, ele não quer aparecer e tal, mas ele é forte, entendeu, um cara forte, ninguém vai subjugá-lo, ninguém É. vai, cara. Então a gente pergunta por que juntou. Juntou porque tem essa gana, né, não juntou com base Pets, juntou com base É, Pets, tá certo? Se eu lembro que a L'Oréal, quando eu trabalhei na L'Oréal, toda vez que ela comprava alguma empresa, ela não comprava, ela jogava um glóbulo branco em torno de um elemento externo e ela acabava com a outra empresa, entendeu? Que eles pesquisavam para ver quais eram as pessoas que poderiam ficar na L'Oréal, eles pegavam esses caras, davam uma lavagem cerebral no cara para ele virar L'Oréal de cara e acabou, não tinha nada, era trocava o sistema, trocava tudo. eu acho que fusão é pensar o seguinte, Edmur, vamos fazer uma festa? Eu e você. Aí começa assim, é na casa de quem? Olha, é muita gente para convidar. É na casa de quem? Não, vamos fazer uma coisa? Faz na sua casa, mas eu levo algumas
bebidas, levo algumas comidas, aí eu começo a levar gente que você não gosta, aí você fala: "Pô, mas espera aí, é na minha casa, por que que você tá trazendo essas pessoas?" Eu falei: "Não, pô, Não, e vai ser o legal". problema mais sério na verdade, vai sair no jornal que a festa foi de quem, entendeu? Então, Né. chega nisso. Mas o problema não é só tem a questão de arrumar a festa. Só de arrumar a festa, porque quando você fala assim: "Vamos fazer uma festa", Sim. cara, tudo: "Caraca, eu quero estar nessa festa, que legal. Pô, a festa do Edmur com o Vitor, cara, vai bombar, bacana". Aí você começa a organizar a festa, aí tem esses problemas. E o pior, quem é que vai ficar na cozinha, porque alguém tem que ficar lá no salão, de repente, recebendo os É, convidados. "Não, vamos chamar é alguém para assim ficar mesmo. na cozinha", ninguém quer ficar na cozinha. E depois? Quebra prato, quebra utensílio, e tem que arrumar a casa depois. "Mas é na sua casa ou na minha?", "Não, mas é na minha casa". Aí fica nisso. Eu tô usando um exemplo bem esdrúxulo aqui, porque no final das contas, é uma confusão mesmo, são diferentes sistemas, são diferentes pessoas, diferentes culturas. Não, a gente tenta fazer uma festa, né, legal, porque, ô filho, eu tenho que fazer uma festa, você também tem que fazer uma festa, vamos fazer uma festa junto. Mas e na hora do parabéns? Como é que canta? E a decoração da festa? Como é que fica, se a gente gosta de coisas diferentes? Então, eu tô falando que é uma coisa tão trivial, tão boba, que eu só penso o seguinte: as fusões, no final das contas, só dão certo, entre aspas, quando são aquisições, né, você compra outra. Então, assim, Itaú Unibanco, ah, era fusão. Não, o Itaú tá aí até hoje, o Unibanco sumiu com a marca, e por mais que você tenha pessoas da família lá, Moreira Salles, no Itaú, não acho que apitem tanto quanto apitavam no Unibanco, por exemplo. Agora, quando é fusão e veja bem, eu tomo conta disso, você toma conta daquilo, aí é confusão. E outra fusão também é notícia de hoje, Grupo Toque. Eu nem conhecia esse grupo, mas na verdade conheço as marcas que esse grupo administra. A Toque Stock e a Mobile, além de uma marca de colchões e produtos de conforto chamada Gould. Bom, essas 3 marcas, o grupo Toque, formado em 2024 por uma fusão e mais um investidor por trás ali, pediu recuperação judicial hoje. Não sei se foi hoje, na verdade, mas agora foi de noticiado hoje essa recuperação judicial. Sim. Então, Já tinha acontecido um drama com a Etna sem fusão, né, que a Etna, sim, que era da que era da Vivara, aconteceu aquele problema, e agora esse Mobile aí foi uma empresa muito bacana que os caras inventaram, que fez nome, né, fez bacana, a Tokstok era uma coisa bacana, é uma coisa bacana, né, eu fico muito impressionado com essas coisas. quando você cria um negócio, um único negócio, você já tem sócios. E é comum você ter confusão, e é normal você ter uma não Sim, sim, confusão no sentido, mas você tem desalinhamento. Tem um cara que quer ir para um lado, uma pessoa que quer ir para o outro, é. você tem muita gente ali envolvida. Quando você cria um novo negócio, que é fusão de outros 2 que não tem nada a ver necessariamente, e tem que se operar juntos, a confusão é ainda maior. Nos velhos tempos da nossa querida Endeavor, foi o CEO da Fogo de Chão, e o cara na época do aquele grupo de shopping da que era do 3G, né, BR do Malls. BR Malls, e aí foi muito engraçado, né, porque o cara do BR Malls falando: "Nós incorporamos, 32 shoppings", e foi muito fluida a incorporação e tal. Aí o cara da Fogo no Chão olhou pra ele assim e falou: "Cara, eu pra juntar 3 churrasqueiro que eu compro, dá maior confusão. Você vem me falar que 32 shoppings foi tranquilo", né, quer dizer, E aí a questão é a seguinte, Edmond, só para fechar esse ponto aqui, você vê, na notícia fala que a discussão é sobre 116 milhões de EBITDA, vai para quem, o que que acontece e tal. Quando você faz um negócio desse, passa a ser seu foco principal, assim, essas picuinhas, entre aspas, bem entre aspas mesmo, que é um assunto relevante, corporativas, passam a tomar mais a sua agenda do que efetivamente você está preocupado em atender o cliente, em pensar em totalmente, o que a concorrência totalmente. está fazendo, do que você precisa se antenar e tal, fica uma coisa chata. Você vai conversar com o advogado o tempo todo, vai ter que investir dinheiro nisso e por aí vai, vira uma guerra. E pior do que tudo, que eu espero que não aconteça, é que um ficar com raiva do outro, cara, e esse troço de ficar com raiva do outro, no mundo de negócio é horroroso, né, quer dizer, na vida É, real já é horroroso, agora, é, você ter negócio em conjunto com alguém de quem você fica com raiva é muito terrível. é muito terrível. Edmuro, eu vou compartilhar um negócio com você aqui diferente, não sei se você viu Dá isso uma na notícia internet. boa. Ah, Tá, é ótima, tá, tô é falando. ótima.
Você tá vendo isso daqui na Banana, tela? Você tá vendo? banana. Banana. Que chama atenção para você essa embalagem de 6 bananas? Consegue perceber? Aqui, sei lá, lá na Ásia, não sei quem é, Isso. É na Coreia do e Sul. E Coreia na do Coreia Sul, do tá. Sul você tem 6 bananas e elas estão em degradê, da mais Nossa madura senhora, pra à comer no menos dia que você madura. quiser. Por quê? Porque quando Pra você comer compra no dia que você banana, quiser. Você come primeiro as maduras, depois as verdes. Nossa senhora, que é uma coisa, coisa hein. tão boba e que resolve Não, 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 tanto a brinca vida da não, gente. isso aqui vai pra minha palestra de amanhã, cara. Eu sei. É uma coisa tão essa é commodity, vender banana. Na Coreia do Sul não a produção é ínfima de Nem banana, eles tem são banana, né, importadores de banana. nem É, deve ter banana, é. não é uma república de bananas. Então, É verdade. Tá engraçadinho, tá engraçadinho. Foi boa, foi boa, foi boa. olha só, você pega isso, coloca numa embalagem, esse cuidado, só essa separação, porque quem compra banana sabe, ou você compra banana madura e tem que comer tudo rápido, ou ela fica verde por dias lá em cima da geladeira, no cantinho da casa, até amadurecer e de repente da noite para o dia, pum, estragou. E E aí se sabe o que você que eu quer falo? Que hã. pra mim, a embalagem mais bacana que Deus fez foi da banana. É, com a casquinha maravilhosa. A f É, é da não, a sensacional. casca da banana, ela protege perfeitamente e sai. Eu fico observando, né, e eu tenho uma dificuldade de descascar certas frutas, né, e, assim, prefiro comprar pronto. E eu falo que Deus, desenvolveu a melhor embalagem de fruta na banana, porque protege, porém é absolutamente fácil de descascar, entendeu? Não tem aquela dificuldade de descascar que as outras frutas têm. Agora esse cara é genial, genial. Essas coisas aí são Você muito vê geniais. a comparação da banana tradicional lá, de um cacho de bananas ali, o outro do outro lado, todas no mesma e ele fez só separar e Sim, colocar numa sim, embalagem e tá feito. E vai conseguir cobrar um pouquinho mais caro por isso. com certeza vai. Provavelmente, porque tem um valor ali inegável. É, É bem interessante, é daquele tipo de coisa que você pensa: "Como é que eu não pensei nisso antes?", isso. Dá raiva, não é né, mesmo? porque dá É. inveja, né, do cara. Não, mas não mas mas isso é uma coisa extremamente copiável, a verdade é essa. Agora, como é que eu não pensei nisso antes, foi uma resposta irônica que eu recebi sua, quando eu te mandei esse vídeo no final de semana que vai ser um É, tema do nosso podcast, esse aí que é é de chorar. o cachorro crente. Novidade no Rio. A Cachorro Crente acaba de inaugurar na Penha a loja fast food cristã que está viralizando na internet e que já virou o novo ponto turístico cristão no Rio de Janeiro. A loja foi pautada no versículo bíblico de 1 Coríntios 10:31, perfeito para um pós-culto, totalmente familiar, com 2 andares climatizados, decorados com emojis que traduzem a identidade bíblica da marca tanto no produto quanto no serviço. E tudo foi regado com tanta oração e carinho que toca até louvores durante a sua experiência. Aqui você vai encontrar sabores de cachorro crente que vão desde o cupim e da costela até o sabor napolitano e pepperoni feito com massa de pizza. Sem falar nas opções doces deliciosas. Cachorro crente, gostoso e abençoado. Gostoso e abençoado. Edmur, Eu vou te falar uma sincronia que aconteceu, que eu fui chamado hoje para dar uma palestra numa empresa que vende produtos católicos. Olha a hum, loucura, é um site que tem santos para todos, sabe, santos, estátuas de santo para todos os eventos possíveis e imagináveis olha que que legal. olha, a gente estava pensando ontem em fazer o cachorro crente e hoje apareceu isso para mim. E é caprichado, sabe, uma coisa bem trabalhada e obviamente falando toda a linguagem dos católicos, né, no site. É uma segmentação interessante, né. É, e aí eu fiz aqui uma digressão e comecei a pensar sobre muitas coisas. Primeiro que fé e negócios, fé nos negócios, você tem várias manifestações e a religião e a religiosidade, a manifestação dela faz parte da nossa vida, cotidiana. Mesmo uma pessoa não sendo religiosa, ela acaba, sendo testemunha da fé de outras pessoas. Eu acabei de ouvir um cara falando: "Eu sou ateu, graças a Deus". Exatamente, isso Acabou de essa frase é acabei de muito comum. o cara que era do Camisa de Vênus, que era uma banda que tinha Uma muito banda, tempo atrás. sim, sim. Olha só, eu lembro
puxando da minha memória aqui, alguns casos específicos de empresários muito conhecidos que publicamente são pessoas de fé e professavam sua fé como pessoas públicas, porém era raro, não lembro de terem colocado a temática religiosa nos seus negócios. O primeiro caso é o Abílio Diniz. Abílio Diniz era extremamente religioso, falava muito de fé nos seus livros, nas suas palestras. Até vi aqui, ele rezava diariamente, via oração como uma ferramenta de autoconhecimento. E ele falava que ele pedia muito a Deus, mas apenas a parte que não conseguia fazer sozinho. Então, era uma coisa interessante essa reflexão. Mas você não via nada relacionado à fé nos supermercados Pão de Açúcar. Diferentemente, por exemplo, do Zona Sul. Eu não lembro, por exemplo, do Pão de Açúcar, se você tinha uma imagem de santo. Nunca vi uma imagem de santo assim num cantinho e tal. Talvez tenha, algum gerente eventualmente coloque uma unidade ou outra. Mas no Zona Sul, aqui do Rio de Janeiro, eu já vi em algumas unidades. Eu não sei qual é o santo, se é o Santo Antônio, se é o São Paulo. O Zona Sul é um supermercado cuja família é origem italiana, são bastante Leta, católicos. Leta. Isso. Sou amigo E da e Rita Leta, que é uma querida. e tem uma imagem de santinho normalmente perto da porta. Assim como você tem também, lembro do Beleza Natural. Beleza Natural tinha lá, a imagem de São Jorge. Sim. Zica, devota de São Jorge, principalmente Zica. São Jorge é um santo muito forte, principalmente no Rio de Janeiro, pelo Nasci no sincretismo dia dele. também. Nasci no dia dele. Você nasceu no dia dele, verdade. Feriado no Rio de Janeiro, por causa de São Jorge e por sua causa também. E tem outros casos também. Supermercado Mundial. Esse é um pouco mais impactante, porque no Supermercado Mundial, quando eu ia no Supermercado Mundial, depois do trabalho, trabalhava na Barra, Mundial da Barra, 6 horas da tarde, sistema de som do mercado, subia Ave Ave Maria. Maria. Sim, Você já presenciou isso também? já. Pois é, tocava pontualmente 6 horas da tarde, hora de Ave Maria, que é uma tradição católica, né, e aí eu até fui pesquisar, depois não lembrava disso, né, é o momento Ângelus, né, quando Maria disse sim ao anjo Gabriel. Então o momento Ângelus normalmente é 6 da manhã, meio-dia e 6 da tarde. E 6 da tarde é o horário do crepúsculo, então existe essa tradição de fazer o momento de Ave Maria, que era comum os rádios também. Seu Arthur Sendas Sim, também era um cara extremamente religioso e ele até ele não falava isso para o público, mas para os funcionários, qualquer discurso dele era banhado de catolicismo, de cristianismo, ele era muito dedicado, muito sim. dedicado à religião. Eu já trabalhei em empresas, e uma empresa especificamente, com todos os sócios judeus. E era interessante porque um dos sócios era judeu ortodoxo e dava mais ou menos umas 5 da tarde, mais ou menos. Quando ele estava lá, ele entrava numa salinha que ficava dentro do departamento financeiro onde eu ficava, e essa salinha tinha o CPD, os servidores. Era um cubículo. Ele entrava lá, sentava e ficava lá fazendo o seu ritual de oração. Os outros sócios, que também eram judeus, mas também mais descolados, mais palhaços, inclusive lá no financeiro falava assim: olha, reza bastante, e a razão do nosso sucesso aqui é você rezar, aí continua rezando, por favor, e porque tem que ter fé. E descontraidamente também, não com viés de aculturamento, tal, ele de vez em quando, o pessoal falava: traz umas histórias judaicas", aí ele vinha com alguns contos, não sei na verdade como é a palavra certa, como na Bíblia, no caso são parábolas, né. Então que tem uma moral, uma história, um ensinamento, como da cultura judaica. E era bem interessante, as pessoas gostavam de interagir e tal, então, fazia parte do negócio. Mas de novo, também não tinha nada para fora, nada específico ali, diretamente. Não tinha pregação nenhuma, né, isso que a gente está Não, falando. não, não. Até porque, vem um outro ponto. Antes da gente entrar numa outra discussão desse tipo de negócio que ele coloca a fé como parte do negócio. Você não pode fazer isso, né, você não pode fazer discriminar qualquer pessoa ou obrigá-la a fazer alguma coisa por causa da fé. Então, tem até casos específicos, né, por exemplo, uma empresa foi condenada a pagar R$ 5.000 de indenização por impor rodas de oração diárias.
Era uma imposição velada, não tinha uma liberdade de consciência religiosa ali, e é diferente do, assim, do mundial, né, mundial ele colocou no sistema de som, mas tá lá, é uma música, mas não obrigava ninguém a rezar, eu imagino que os funcionários também não. E outra, tinha também uma empresa que foi condenada a por constranger um funcionário não religioso a integrar os momentos de oração, mesma coisa, tem vai obrigar ninguém a rezar, e muito menos também fazer qualquer tipo de discriminação. Tem um caso aqui do Rio de Janeiro, que uma varejista foi condenada a pagar R$ 30.000 após o gerente perseguir e boicotar uma supervisora que se converteu ao candomblé, instruindo ela a remover seus cordões espirituais. Isso é um absurdo. A gente tem que ter muito cuidado com isso. A fé é uma expressão da pessoa de existir, tem uma razão por trás ali e deve ser respeitado. Aí a gente vem para casos, Edmur, que a fé acaba entrando um pouco mais no negócio, né, são pessoas de tanta fé que elas acabam colocando um pouco mais o negócio para fora, digamos assim. Nos Estados Unidos, você deve ter ouvido falar da Hobby Lobby, ela fecha os domingos, tem como missão corporativa honrar o Senhor em tudo que fazemos, operando a empresa com base em princípios bíblicos sólidos. Ela publica anúncios de página inteira em jornais para pregar o evangelho. E ainda em 2014, chegou à Suprema Corte uma decisão a favor da empresa para não cobrir métodos contraceptivos do plano de saúde por motivos religiosos. Porque nos Estados Unidos é possível fazer isso, só que a empresa se negou a cobrir esse custo. Então falou: olha, isso aqui não é comigo porque a empresa não é assim. Hobby Lobby é uma loja, como loja, eu adorava visitar minha esposa também. Eu nem sabia que tinha esse viés religioso. Você chega lá, você não percebe isso de cara, né? Só soube depois, quando apareceram essas notícias. E eu estava lá nos Estados Unidos, inclusive, nessa época, em 2014. O In-N-Out Burger, eles imprimem versículos bíblicos discretos em embalagem desde 1987. Por exemplo, eles botam João 3,16 no copo de refrigerante, Provérbios 24,16 da batata frita, e por aí vai. Forever 21 coloca João 3,16 nas sacolas. Tyson Foods, a mesma coisa. Eu ia levantar aqui o que são esses provérbios, o que são essas citações, e eu acabei esquecendo. Eu acho que depois, quem quiser, dá uma consultada para dar uma olhada. E por último, um outro caso aqui também dos Estados Unidos é o Chicken Filler. Você conhece aquele Sim. restaurante? 1.500 lojas fecham também aos domingos para franqueados e por funcionários. Enfim, uma tradição deles, é o dia do descanso, né? Essa coisa de mensagem bíblica em embalagem, a gente conhece bem aqui, né, Edmur? Mas nada mais do que aquele saco de padaria dizendo: "O Senhor é meu pastor e nada me Sim, faltará, obrigado sim. pela preferência". É. É muito comum isso. Em sacola também você vê, em várias outras coisas. Assim, é isso, faz parte do dia a dia. Eu falei vários casos aqui, eu queria que você puxasse pela memória, pela sua grande memória de experiência profissional. Você tem algum caso que você lembre, alguma situação, seja com empresário ou seja com colaborador relacionado a isso, a fé, e como foi tratado na época? Recentemente eu tive uma situação numa empresa onde uma menina se converteu ao candomblé, e ela não só ela fazia um pouco do que essa moça que você descreveu fazia, de colocar adornos, né, do candomblé Uhum. na mesa dela e tal, e os caras ficaram indignados, porque, todo mundo podia colocar o que quisesse, né, da Mas achava religião que era dele, macumba, mas achava que a era candomblé coisa não podia. Não, é, nem sei se achava que era macumba, mas achava ofensivo aquela por história. isso, porque É. confundem. É. E eu digo que a antítese de qualquer religião é a ignorância, né, quando você, trabalha vira fundamentalista de qualquer religião, Sim, certo? E o fundamentalista é um cara ignorante, porque primeiro ele pressupõe que só existe uma coisa, né, já é uma coisa difícil pra caramba no mundo de hoje, você admitir: "Ah, só tem meu Deus, só tem meu jeito", né, então, eu acho que tem muita ignorância na história, sabe, eu acho que as pessoas deveriam, refletir mais sobre, quanto que você
quanto que você prejudica o ambiente quando você começa a segmentar por religião, né. É, Segmentar por religião comercialmente, eu acho perfeito, sabe por quê? O cara vai ou não se ele quiser, tá é. certo? Ele tem a opção de ir ou não. Agora É um quando você está nicho trabalhando, específico, né. o Brasil é laico e pronto, acabou, não tem jeito, né. Agora eu em Vitória já tinha uma loja lá de produtos católicos no Shopping Vitória, quando eu trabalhei há muitos anos atrás. Aí na Bahia eu vi que na Bahia é muito mais, eh, ah, ligada Diverso nessas coisas, né, e a questão da matriz africana também. não, e é muito explícito isso, ninguém fica É. escondendo isso aí, né, então lá também tinha muita, eu ia nos shoppings lá, sempre tinha alguma loja relacionada a isso. E no aeroporto nem se fala, porque o aeroporto tem gente de tudo quanto é lugar, né, então tinha. Mas eu acho que, é muito engraçado, porque a gente fala de inclusão, 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 para mim, essa coisa da religião já tinha sido superada, né, quer dizer, eu não estou mais, a não ser quando você pensa lá no Oriente Médio, nos outros lugares, eu achava que religião era uma coisa, mas infelizmente a ignorância faz isso se tornar uma coisa muito impressionante. Quando eu fui para Istambul, eu fiquei muito feliz, porque Istambul, ela é a mescla perfeita, né, você tem Maomé, você tem Jesus, você tem todo mundo lá, tá todo mundo frequentando, e na hora que é a hora da oração, todas não são igrejas, né, as representantes da religião começam a tocar numa sirene enorme a oração, assim, que troço é bonito, assim, ele soa a uma coisa, é aquela sensação de Deus falando com você de longe, alto e para que todo mundo ouça, né. E eu achei muito bacana lá, e até porque lá já era mais ocidentalizado, não tinha aquela coisa, radical. Para mim foi o lugar mais diverso que eu vi, né, Istambul. E eu fico só preocupado com até um cara com quem eu estou fazendo trabalho recentemente, ele é muito católico, né, mas ele não passa do limite de falar: "Tem 4 coisas nas quais eu acredito", né, e são coisas absolutamente, carinho, sabe. Então ele menciona religião via carinho, né, e fica bonito até. Agora, essas coisas que você está mencionando aí, é muito triste, são muito É, não dá para tristes. você separar o empreendedor, o dono do negócio, do negócio. A Não, gente sabe disso que principalmente em empresas nascentes, existe essa correlação direta, que o empreendedor é a cara do negócio e e vice-versa. A grande questão é também existir uma percepção que nem todo mundo precisa ser igual a você. sim, E eu acho que a gente está caminhando para um momento crítico que as pessoas começam a querer que todo mundo fique igual ao que você acredita, ao que você pensa, e todo mundo que pensa diferente não é que precisa se afastar, precisa morrer. é, Precisa, não quero passar nem perto de mim. é. É, e aí as coisas começam a complicar. Essa que é a questão da intolerância que você falou tanto, né. E agora, indo para o terceiro caso, que aí sim é o caso, digamos, do cachorro crente, que não é único. Além do cachorro crente, você tem academia de ginástica, a gente já falou aqui, se eu não me engano, uma academia de ginástica para cristãos. Academia, por exemplo, a academia Sou Mais Cristo, que começou em Curitiba. Eles têm lá, hoje já são 13 academias, referência num nicho, que tem a outra que é Holy in Spirit, em Barueri. Renova Me Church também, que é outra, assim, todos têm um conceito de atrair um público específico dentro do público evangélico. E não são só academias, você tem aplicativos de namoro, você tem, restaurantes, você tem, assim, um segmento específico que foi criado Não, e para aí atender nesse essas caso, pessoas, isso faz parte do jogo. não, esse cachorro crente, ele aprofundou tanto a a semiótica, né, as mensagens que ele passa e tal, de uma maneira tão simpática, né, quer dizer, obviamente eu vou comer lá, eu não tenho problema nenhum de comer nesse lugar, porque eu não me Sim, senti rejeitado. é. Ele tratou a religião de uma maneira tão
aberta, né, que caramba, e melhor é que, a culinária dele é estupenda, né, então você ouve É, falar coisa, dá e tem um vontade de detalhe, né, comer lá. você vê que eles colocam muito como um ambiente familiar. Isso, E outra coisa, o ponto que eles escolheram é muito próximo à igreja, se não me engano, onde os sócios frequentam. Então eles tá, conhecem a comunidade, eles até falam no vídeo, né: "Olha, terminou o culto, passa lá, que a gente vai ter vai fazer um lanche e tal, não sei o quê". Então, faz parte da rotina, é um senso sim. de comunidade. Essa questão toda traz algumas reflexões. Eu começo a me questionar, na verdade, porque essa ideia da religião em negócios e atendendo uma necessidade específica, como a gente já falou, ela não é inédita, não começou hoje, não são os primeiros empresários, inclusive, religiosos que têm seus negócios, mas especificamente até o caso das academias, cristãs, você deve lembrar um caso famoso que a gente também citou rapidamente aqui, que eu vou você sabe qual que eu tô falando? Não? Pam, 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 para para pam param, pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Young man, there's no need to feel down. I said, young man. YMCA. É o YMCA, a Associação Cristã de Moços. E é exatamente também o mesmo público, ela surgiu em 1844. Né. Então, quando a gente falou lá no passado da primeira vez que a gente trouxe esse tema, mas sem abordar a fé especificamente, dessa academia Sou Mais Cristo, a gente já tinha comentado sobre a ACM, a YMCA, que ela é global. E você sabe, Edmur, por que que a YMCA surgiu e como existe um paralelo para os dias de hoje? Você tem ideia o que possa ser isso? Nem por favor, conte-me, Vitor. Pois é, eu também não tinha ideia e foi um insight que apareceu ao longo das pesquisas e eu acho que vale a pena a gente convidar todo mundo a assistir agora. Tem um contraste aqui que é de cair o queixo de tão parecido. Pensa no trabalhador de fábrica lá da década de 1840 e no profissional remoto de hoje. No passado, o jovem saía do campo, ia para um ambiente urbano brutal, trabalhava 84 horas por semana e acabava na taberna, buscando algum refúgio para aquela perda dos laços familiares. Hoje, a gente tem a ansiedade gerada pela IA, o isolamento trabalhando de casa e o nosso refúgio virou o rolar de tela infinito nas madrugadas, o famoso doom scrolling, que, no fim das contas, é basicamente a versão digital de ficar horas no balcão de um bar sombrio buscando distração. O cenário muda, mas o vazio humano é o mesmo. Vamos para a parte 2, 1844, a origem da YMCA e como preencher o vazio na Londres vitoriana. É hora de voltar no tempo para ver como a primeira revolução industrial criou essa mesma crise de isolamento e como a sociedade daquela época reagiu. O cenário era bem dramático. Durante o período que os economistas chamam de pausa de Engels, os salários reais ficaram estagnados por quase 50 anos, enquanto a produtividade das fábricas simplesmente explodia. As redes de proteção despencaram. E foi exatamente nesse vácuo, nessa falta de sentido e comunidade, que um jovem vendedor chamado George Williams fundou a Associação Cristã de Moços, a nossa conhecida YMCA, lá em 1844. O objetivo dele era super direto: salvar jovens homens que estavam deslocados e solitários pelas tabernas de Londres, oferecendo um espaço físico seguro, com leitura, ginástica e o principal, um senso estruturado de pertencimento. Parte 3. A história se repete através das 4 revoluções industriais. E aqui que a coisa fica interessante, já que o Notebook LM não citou dessa vez essa fala que eles sempre dizem, eu estou citando. Porque essa pausa que eu faço é justamente por isso, porque a YMCA, ela tem raízes cristãs, ela tem uma história voltada para isso, e ela surgiu na esteira da Revolução Industrial, porque existia um problema grave, como foi brevemente descrito aí, de jovens saindo dos campos da agricultura para ir para as cidades, trabalharem nas cidades. E existia uma epidemia de solidão, existe uma precarização de trabalho. Você sabe qual era a estimativa de tempo de vida daquela época para um homem da Inglaterra? 45? 17, não, 17, 19 anos. Você tá brincando? Traba Trabalhava muito tempo nas fábricas, era uma coisa absurda, e ela fala dessas fugas, né, começou a fazer essa correlação entre as fugas, Ah, mas a 17, pessoa saía 19 anos? as fábricas da Revolução Industrial, existia muito trabalho infantil, inclusive, né, então, era um Começava antes. trabalho insano, quando se trabalhava em fábrica. Epidemia de cólera, você tinha problemas de saúde, era assim, era um caos, né, você não tinha existia um problema grave, e esse problema atingia homens jovens.
Então foi aí que surgiu, assim, a ideia de se criar a ACM, a YMCA, com esses valores cristãos embutidos na raiz da organização. Não vou falar do negócio, porque inclusive hoje é um negócio sem fins lucrativos, mas vamos seguir aqui, porque tem mais coisa para ser falada. Industriais. O que torna toda essa análise tão reveladora é perceber que isso não é um azar isolado lá do século XIX. É um ciclo que está profundamente enraizado na nossa história. Fica muito claro que toda a revolução industrial arrebenta com os laços sociais da época. O vapor trouxe a urbanização desenfreada, e a resposta foi a YMCA e os primeiros sindicatos. Depois, o aço e a eletricidade trouxeram imigração em massa, e surgiram movimentos como o escotismo. Já as tecnologias de informação desindustrializaram regiões inteiras. O padrão é sempre o mesmo. Um choque tecnológico desloca o trabalho, quebra vínculos e gera uma crise de sentido. E a sociedade civil ou grupos religiosos sempre precisam correr atrás para criar uma resposta e reconstruir o tecido social. Passando para a nossa parte 4, IA e anomia digital, explorando os perigos únicos da nossa era. Vamos trazer isso para o presente e ver como a atual quarta revolução industrial se encaixa nesse padrão, mas com contornos modernos que são bem silenciosos e francamente devastadores. Tem um termo na sociologia para essa ruptura, criado pelo Emil Durkheim, que é anomia. É um estado perigoso, onde a economia e a divisão do trabalho avançam muito, mas muito mais rápido do que as nossas instituições conseguem acompanhar para dar suporte mental para a população. Trocando em miúdos, o que a primeira revolução fez fisicamente com as antigas vilas rurais, a inteligência artificial está fazendo psicologicamente com o mercado de trabalho de hoje. E essa anomia atual aparece em números bem duros. Hoje, tem 5 vezes mais homens dizendo que não tem nenhum amigo próximo em comparação com os anos 90. Cerca de 10% dos homens em idade ativa estão totalmente fora da força de trabalho. E para coroar, a Goldman Sachs estima que 300 milhões de empregos no mundo estão expostos à IA generativa. É a tempestade perfeita. Um isolamento profundo misturado com uma incerteza econômica gigantesca. Vamos para Pausa aqui. A gente fez uma análise há 2 semanas atrás sobre um relatório do Gallup, lembra? De Sim, engajamento. claro. E aí trazia um dado interessante que associado a isso, que a solidão, o sentimento de engajamento nos Estados Unidos era péssimo, era pior a questão da solidão, enquanto na América Latina, no Brasil, a sensação de solidão era mínima, não é? A gente tinha isso, mas é uma questão ainda global e que, mesmo no Brasil, é considerado acima dos níveis anteriores, de outros anos, mas é importante trazer esse tema da solidão, esse tema da dificuldade de ter relacionamentos para a pauta, porque isso está associado, inclusive, até mesmo a esses novos negócios que vêm surgindo e um paralelo com a ASM que a gente vai ver logo adiante. parte 5. 5 diferenças modernas e por que hoje é único e perigoso. Afinal, a gente não pode simplesmente pegar a solução de 1844 e colar no problema de hoje. Nossa era tem diferenças estruturais que complicam bastante o jogo. Diferente daquela época em que os operários se aglomeravam nos bairros industriais, o deslocamento de hoje atinge o pessoal de colarinho branco de um jeito invisível. Acontece dentro de casa, com todo mundo disperso geograficamente. E a solidão é mediada por algoritmos que tentam simular companhia. Tem a questão da velocidade também. O que levou 80 anos para acontecer no século XIX está acontecendo em 2 ou 3 anos com a IA. E o pior, não estamos vendo uma resposta civil coordenada surgindo na mesma velocidade. E aqui entra um fator realmente assustador. A acadêmica Shoshana Zuboff tem um conceito chamado capitalismo de vigilância, que explica que a tecnologia moderna, na verdade, lucra com esse nosso isolamento. As redes sociais, os algoritmos capturam aquele nosso tempo e a atenção que no passado a gente usaria para construir amizades locais. Então manter as pessoas isoladas, mas hipnotizadas numa tela, virou um modelo de negócio altamente lucrativo, que literalmente se alimenta dessa anomia. Chegamos à parte 6, a nova YMCA. Quem está preenchendo o vazio hoje? Isso leva a gente para a exploração final dessa análise. Se a história diz que toda a revolução industrial cria um vácuo imenso de propósito e comunidade, quem está assumindo a liderança agora? Quem está criando os modelos que funcionam com o mesmo impacto daquela YMCA original? A primeira frente tentando preencher esse espaço são as comunidades digitais intencionais. Pensa em grupos de Discord, fóruns online. A grande vantagem é que elas escalam absurdamente rápido e conectam pessoas do mundo todo em segundos. Mas tem um lado negativo relatado. Elas dependem de plataformas de terceiros. E, muitas vezes, acabam sendo engolidas pela lógica corporativa de monetização, o que enfraquece os laços reais em troca de engajamento barato. A segunda frente, que tem um destaque prático imenso hoje, são os novos empreendimentos baseados na fé, especialmente as igrejas neopentecostais. Lembra como a YMCA preencheu a lacuna lá em 1844 com espaços físicos e morais? Então, esses grupos religiosos modernos fornecem redes localizadas reais e um pertencimento fortíssimo. Eles ocupam ativamente aquele vazio comunitário deixado pelo Estado e pelas corporações, atuando na prática como uma nova e poderosa YMCA de coesão social. Mas claro, sociólogos também apontam de forma neutra que há patologias potenciais aí, como o risco de um isolamento político ou casos de cooptação financeira. A terceira frente são os movimentos seculares de propósito, grupos de saúde, podcast de mentoria ou aquela galera agrupada no termo Manosphere.
A virtude clara aqui é que eles abordam o isolamento masculino contemporâneo de frente, fornecendo guias práticos de melhoria pessoal. Mas a análise alerta de forma bem séria para o risco iminente de que esses espaços deslizem para um ressentimento constante e para uma polarização extrema, o que pode acabar inflamando o problema em vez de curar a raiz de fato. Toda essa situação escancara o tamanho do buraco que a gente tem na sociedade hoje. A divisão do trabalho mudou completamente por causa da inteligência artificial e do trabalho remoto invisível, mas o nosso tecido social de proteção ainda não se reconfigurou para nos abrigar. E como a gente sabe, a natureza tem verdadeiro horror a vácuos. Conforme a revolução da IA continua acelerando sem freio, modificando nossas rotinas e isolando milhares de profissionais em casa, fica um grande questionamento sociológico para a gente refletir. Se a história é mesmo um guia e os padrões sempre se repetem através dos séculos, quem vai ser capaz de construir, de forma estruturada e saudável, a verdadeira IMCA do século XXI? E o que mais importa, será que vai dar tempo de evitar que uma geração inteira se perca na anomia digital? Fica aí essa provocação imensa para a gente pensar. Mas, Muro, o tema é profundo, tá? Eu vou fazer aqui uma breve... Você foi longe, É, hein? Não, não, porque é o eu tava seguinte... achando que o nosso tema de hoje fosse ser venda para nichos religiosos, mas eu acho que você está abordando um tema aí muito importante. Ele vai ser, e você vai ver depois o link que eu vou propor aqui para o varejo, tá? Porque é o seguinte, a gente tem percebido, obviamente, o crescimento do tema fé na sociedade. E aí, isso, na verdade, o fé não é único, assim como o surgimento desses podcasts temáticos de machosfera, o Red Pills da vida, essas coisas que a gente acompanha na internet e sabe que existem, porque existe um problema central. Então, na verdade, o sintoma do problema central é uma epidemia de solidão, já relatado pelo Gallup, já relatado por outros meios que a gente acabou de ver aqui. O que está causando essa solidão? A tecnologia é o principal fator gatilho preponderante. De que forma? Telas, tecnologia, então as pessoas acabam se falando mais por tela do que encontros presenciais, e também pela forma de trabalho. Muita gente trabalha remoto, muita gente trabalha em gig economy. O que a gig economy faz? Então, se a pessoa... Hoje em dia, o trabalhador do chão de fábrica, que a gente falava, não existe mais chão de fábrica. Existe o chão de entrega. Né? Basicamente isso. E são entregadores. São pessoas que trabalham ou na rua, no Uber, em aplicativos. E essas pessoas trabalham sozinhas, em geral. Elas não estão lá, não fazem parte de algo maior. Então, cada um tem a sua rotina. Isso gera essa solidão. Então, a tecnologia gera solidão, e o que tenha sido apresentado como uma característica, uma possibilidade para resolver essa solidão, alguns têm, de boa fé mesmo, sem trocadilho, oferecido talvez negócios com viés religioso para trazer um senso de comunidade, as células e as coisas do tipo, como foi feito lá pela ACM, lá atrás. Esse é o link que eu faço. Mas também tem um outro lado, que é um lado mais virulento, que são esses fóruns de Discord, essas comunidades online, que aí são meios reacionários de ódio à mulher, de políticas mais abusivas, de uma série de coisas. São esses dois lados. Você disse que estava pensando em como vender para esse público, e eu vou além. Na verdade é o seguinte, esse público, porque é um nicho específico, cada nicho tem as suas demandas específicas. O varejo, para mim, a gente já conversou isso, quando a gente está precisando assim, não tô bem, Edmur, não tô... Pô, o que eu vou fazer? Eu vou sair de casa. Vai na esquina tomar um sorvete. Vai na padaria comprar um pão. Vai ali falar com o jornaleiro. Você sai na rua, você vê gente. E quando você vê as mesmas pessoas que você costuma ver no mercado, no açougue e por aí vai, você acaba tendo esse sentimento de pertencimento. Então, sem querer querendo, o varejo, ele é esse tecido social. Ele é esse momento em que as pessoas acabam tendo o pertencimento de algo maior do que elas. E aí você vê o quanto isso tem impacto na vida das pessoas. E quando você vem com uma boa prática de atendimento, em que você
se coloca a dispor daquela pessoa, olha o impacto que isso pode trazer na vida daquela pessoa para ela voltar, fazer parte, Traz, falar né? bem da sua Traz, marca, traz. não é? Então olha só, o que eu estou provocando aqui é algo maior, entendeu? Existe um problema social, diagnosticado por sociólogos, diagnosticado por economistas, relacionados à economia, à economia, à solidão e o impacto das tecnologias nas novas relações de trabalho. E aí você vê que, olha a função social do varejo, Maravilhosa do varejo. Que todo mundo que fala só o no varejo, banco. talvez, no dia a dia da gente, consiga oferecer. É verdade. Então, quando você vai conversar com uma pessoa, eu não sei se eu estou viajando na maionese aqui, mas Não viajou não, cara. não, no Eu seguinte, porque quando tô você vai até treinar um vendedor, por exemplo, treinar no sentido mais simples da palavra, mas você vai conscientizar um vendedor sobre atendimento, vou falar, olha só, muitas vezes, ou algumas vezes, talvez cada vez mais, você vai receber pessoas aqui que elas simplesmente querem falar com alguém. Elas simplesmente querem bater perna, como a gente falava. Assim como os velhinhos, todo dia fazem fila lá no supermercado mundial às 7 horas da manhã, como a gente já tratou aqui no podcast. E o pessoal faz graça. Porra, tem que ficar na fila. Faz fila e ainda reclama da fila. Ah, que absurdo, essa fila não anda. Mas reclamar da fila, eu tô socializando. Eu tenho um problema em comum, vamos falar desse problema em comum. A fila do banco. Nossa senhora, era o esporte favorito dos brasileiros a reclamar de fila de banco. Você ia lá no banco, porra, é impressionante, não, hein? velhinho não reclama não. Não, não reclama. Mas Não, meu pai e minha quando eu mãe falei. meu pai e minha mãe Mas pegavam o ônibus que era de graça para ir ao banco, para ver quanto eles tinham de dinheiro na conta, que eles já sabiam quanto eles tinham, mas só para entrar na fila. todo dia. E era uma questão também de desconfiança, acho que do sistema bancário, no final das Ah, contas, que o Brasil tem um histórico. E o que me irritava sempre também, algumas vezes, mesmo banco. Olha, quando ainda acho que o Itaú já fechou quase todo. Eu sou correntista do Itaú, o Itaú já fechou quase todas essas agências, pelo menos por Copacabana, Ipanema, enfim, arredores. Mas quando ainda tinha uma agência, e olha que a agência é Personalité, você chega na fila ali, só que não tinha fila. Eram, sei lá, 2 pessoas, só para ir no caixa. Mas se tinha uma pessoa que chegava lá e falava, ô fulano, porque Rio de Janeiro é muito assim, né? As pessoas gostam de demonstrar que conhecem aquela pessoa e pergunta sobre, e aí, como é que estão as crianças? Tá tudo bem? É mesmo? Ah, não sei o que, e o marido? E vai de papo. E fica, porra, eu queria ser atendido? Porra, eu falei, caraca, que saco, não sei o que, mas no final das contas a pessoa sai feliz de lá, entendeu? sai mesmo. Você vê que a gente começa na fé. A fé, ela na verdade, ela é uma liga, né, o que dá liga, é a cola social. E não à toa dizem que futebol é religião, né, porque quando você tem torcidas também as pessoas se conectam, gritam, choram, sofrem, ficam felizes. Mas eu acho que é isso, o varejo ele tá, no final das contas, e assim como essas, novas atividades de nicho religioso, a academia dos evangélicos, o restaurante dos evangélicos, eles querem socializar, eles querem: "Olha, Com vem sair da certeza. igreja, vem aqui e tal, não sei o quê", entendeu. Mas, Patrocinar resumidamente, pertencimento, meu. é pertencimento. Então, eu fiz essa minha divagação aqui, essa quase tese de botequim, para passar a bomba para você, e você falar o que vem à sua cabeça, as Não, suas eu estou memórias. estupefato, porque eu tenho, escrito constantemente sobre atendimento na minha vida inteira, e eu sempre acho que atendimento é um ato de bondade, de gentileza, né, ao contrário de uma venda interesseira, como a gente fala, o atendimento é um ato de carinho, né, é um ato de carinho. E quando você tem situações, eu tenho situações da Brastemp que o cara ligava toda semana para o técnico ir consertar a máquina dele, até o dia que a mulher dele, que estava em estado terminal, morreu, aí nunca mais ele ligou. Né, que o problema não era a máquina que estava quebrada, era a esposa que estava mal e ele precisava de alguém para conversar. É, Atendimento supre isso de uma maneira muito estupenda, mas é que você fez uma relação aí, quer dizer, você foi de um lugar que eu não estava esperando. Você sempre me surpreende, mas hoje você realmente me surpreendeu. E, donos de negócio de fé têm que entender o papel social que a marca deles faz
né, com relação a essas pessoas. É muito importante, principalmente em locais onde se concentram mais idosos, mais Copacabana é típico, né, quer dizer, tem muito idoso e tal. E, né, na verdade, a Marta ontem, por exemplo, foi ao ontem não, sábado ela foi ao cabeleireiro e ela falou assim: "Nossa, nunca vi tanta senhorinha", porque era véspera do Dia das Mães, e a É, cabeleireira dela tem 86 anos, olha só. tá certo? Então, e ali foi eh, tipicamente um lugar de pessoas, idosas se embelezarem juntas, né, e todo mundo ficar bonito junto, foi um negócio muito bacana. É isso aí. É, É eu só para, eu é só eu não tenho, sinceramente, eu não tenho nada a dizer senão presta atenção em quem que você está ajudando genuinamente, sem fins lucrativos, tá certo? Quem que você está ajudando a melhorar a vida, a solidão, essas coisas são muito profundas e, cara, eu não juro que eu não cheguei perto da tua caminhada de hoje. é porque eu fiz uma pesquisa e essa pesquisa eu fui puxando fio. Aí, assim, o ponto de virada foi a YMCA, porque eu falei: "Pô, academia cristã". Eu falei: "Pô, mas espera aí, a YMCA faz desde 1844, não é novo". Aí quando eu fui ver a história da YMCA dizendo que surgiu em decorrência da Revolução Industrial, eu falei: "Opa, que estava acontecendo isso, isso". Eu falei: "Espera aí, mas o que eles estão descrevendo, tá acontecendo agora também". É verdade. E a gente está passando por uma revolução industrial que é a IA, é a quarta revolução Sim, industrial. sim, sim. E aí eu fui ver, eu falei: "Espera aí, mas então quer dizer que cada revolução industrial acontece um cenário desse, de crise, Um ou né, vários, né, nas quer dizer, relações". É, as assim, soluções é que são várias, né, é é. verdade. Então, por exemplo, houve tempo que as soluções foram sindicatos, foram, cooperativas, foram órgãos de conselho de classe, né, foi buscando isso, tentar para você equalizar. E porque antes do que a gente tinha desses sindicatos, né, como é que era a relação de trabalho? Eram guildas. Guildas eram tipo comunidades, de similar, não é uma cooperativa, porque a cooperativa todo mundo tem o mesmo poder, né, tem assim, mais ou menos o mesmo ganho. Nas guildas não, existe uma hierarquia dos mestres acima, tal, mas você tá ali protegido, é como se fosse, é mais parecido com uma sociedade de classe, tipo a sociedade de classe dos sapateiros. Perfeito. Então tá o pessoal vendendo lá, você tá vendendo junto e eles se protegem também, se protegiam no caso, né, sobre preço, competição, se um fica mal o outro ajuda, fornecedor, enfim, venda, funcionava assim. Aí eles saíram dessas guildas e foram trabalhar nos grandes centros. Então o jovem aprendiz, ele estava completamente descoberto, estava jogado aos leões. E ainda teve um ponto importante, por 50 anos, durante a Revolução Industrial, o PIB cresceu 46%, houve um aumento de produtividade, que eu acho que isso não foi falado no vídeo, se foi falado eu estou repetindo, houve um aumento de produtividade e o salário aumentou 12%. Olha só, então você trabalhava muito, um ganho de produtividade absurdo das indústrias, da economia, e as pessoas jogavam em 50 anos, 12%. É uma pressão muito grande. Então quando você pensa nos tempos atuais, a IA, o que vai acontecer, todo mundo não sabe exatamente o que está acontecendo, por aí vai, existe esse questionamento e existe aí essa necessidade de você se sentir acolhido. No final das contas é isso. Eu já falei pra você assim: "Ah, pô, quando eu tô mal, se eu vou com Tomar minha esposa no sorvete. restaurante, vou no Sorvete, restaurante, vamos tomar um exatamente. sorvete". Você vai, faz bem, né, faz bem e tal, mas você se sente cuidado. A grande questão e o desafio aqui que eu deixo é o seguinte, Edmor, mais que a gente caminhando pra nossa parte final aqui. Ah, pra você ter gente que cuide bem dos outros, você tem que ter gente que tem esse perfil e que gente que seja bem cuidada também. E eu acho que, infelizmente, cada vez mais a gente tem menos empresários, pelo menos que publicamente, vou lá, veja lá, publicamente manifestem esse ethos, essa característica de quererem dar atenção aos seus colaboradores, né. Então pagam mal. Eu vou dizer para você que tem muito mais que declara do que faz. Declarar Ah, é sim, politicamente correto, então tem muita sim. gente que declara, que faz,
Mas E tem muita gente que faz e não declara. Porque no final das contas, a pessoa eu também acho graças que a tem um Deus, pouco né? uma correlação dessa, sabia? Eu acho que as É, pessoas que realmente são boas, elas não elas falam. não ficam cacarejando por aí, elas só fazem. Vinícius de Moraes já dizia, né? O homem que diz sou não é, porque quem é mesmo é não sou. Pronto, Aí, acabou. Edmur também é cultura. Então, a gente percebe que isso é uma constante hoje. Se você, assim, para incorporar o papo consultor, coach motivacional, se você tem o seu negócio, perceba que tem uma oportunidade. Existe um mundo carente à nossa volta. Tá todo mundo carente, as pessoas se sentem sozinhas. E quando a gente fala de experiência de varejo, Edmur, não é botar uma loja instagramável. Veja bem, não é botar café com sabor de vanilla top não sei das quantas na sua loja, na sua barbearia. É simplesmente você ter um bom ambiente que as pessoas possam se sentir bem acolhidas e bem tratadas. Olha que revolução, meu Deus. Eu chamo de Que, pit stop da vida. que O pit stop revolução. da vida, É, você isso é tão óbvio quanto você enfileirar bananas em tom degradê. Que você precisa comer bananas conforme elas forem amadurecendo. É assim, a gente está aqui muitas vezes para falar o óbvio, mas no final das contas é isso, porque se você não falar o óbvio, significa que você quer vender o não óbvio e cobrar caro por isso. Aprendam, crianças, entendeu? Se você quer vender o não óbvio, é porque alguém está querendo inventar a roda, dizer que é especial e que você precisa comprar um método diferente, um método que só ele tem, o código. Então faz o óbvio. Um arroz e feijão bem temperado vai atender muito bem e aí você vai incorporando esse arroz e feijão, porque no final das contas tem muita gente precisando, com fome, desse arroz e feijão. Não é isso, Edmur? eu falo que a única coisa que você pode fazer para retribuir alguém que trabalha contigo para construir a tua história, é ajudar esse cara a construir a história dele e melhorar a história dele cada vez mais. Quando você faz isso, para mim o sentido de patrão empregado, né, se torna o mais nobre possível. É. E para concluir, aí do meu ponto de vista, eu vou reforçar esse ponto. Nós não somos bobinhos, nós não somos idiotas. A gente não tá falando para você tratar bem todo mundo, você deitar no chão para a pessoa pisar em cima, você ser empresário ou você pro seu colega de trabalho, não é isso. Mas reconheça as pessoas que trabalham bem, que tenham potencial, que se desenvolvam, que façam. Reconheçam isso, identifiquem. Dedique tempo para identificar essas pessoas, os valores dela, corrigirem e tal. Se você encontrar uma banana podre, aí sim você tem que se livrar rápido dela. Perfeitamente. Porque se você Ela tá valorizar essa banana atrapalhando as podre, outras, né. Essa vai banana atrapalhar. podre, na verdade, ela não atrapalha você, ela atrapalha os caras, os colegas dela, né, que estão querendo fazer um Exatamente. trabalho muito bom. Então, se livre das bananas podres da sua vida, porque sempre tem e sempre vão aparecer, e cultive o que você tem de melhor. Se essa pode ser a minha mensagem motivacional do nosso episódio de hoje. Que bom, que lindo. Algo mais, Edmur? Fechamos por Não, hoje? hoje eu vou só te falar parabéns. Que Foi isso. fundo mesmo. Não. E na próxima semana a gente volta com mais reflexões. Aliás, vou antecipar aqui. Eu tô querendo muito fazer aqui episódios sobre o seu livro Loja Viva, que a gente vai discutir o Loja Viva nos tempos atuais, capítulo a capítulo, com Tá bom. exemplos claros e específicos. O que você acha? Vambora. Vamos ver se vai dar certo. Vamos bom. ver. A gente tentar. Fechado. Abraço. Abraço a todos e até semana que vem.